Antes de tudo, fé. Depois de tudo, Gratidão. E no meio, leia a Bíblia Cast. Muito bem-vindo, meu irmão, muito bem-vinda, minha irmã. Começando mais uma edição do Leia a Bíblia Cast. E eu estou aqui, presencialmente com Fernando Pinheiro, com João 3,16. Estamos aqui, ao vivo agora, dessa vez juntos, para a gente falar do Evangelho de João. Finalizar, né, João? Sim. Finalizar o Evangelho de João, hoje, do capítulo 16 ao capítulo 21. Muita coisa boa para a gente conversar, muita coisa edificante, né? Com certeza que teve na leitura da semana. E eu já quero dar as boas-vindas aqui para João 3,16. Bem-vindo, João. Graça e paz. Graça e paz estejam com todos, né? É um prazer, uma satisfação começar esse resumão com o Evangelho de João. Amém, amém, coisa boa. E você, Fernando? Bem-vindo, Fernando. Maravilhosa a leitura de João, né? Obrigado, Daniel. É maravilhoso, meu irmão. Amém, é maravilhoso. amém. É algo que a gente não pode deixar de fazer. Amém. Vai ter PP hoje, João? Sim. Olha sim. aí, vai ter poema hoje, Fernando? Sim, vai ter um Olha poema aí, hoje. Coisa boa. E você que não faz parte ainda do grupo de leitura anual da Bíblia, na descrição aqui do vídeo, sempre tem na descrição de todo episódio o link para você clicar e entrar no grupo e continuar a ler junto com a gente. A gente, nesse início de ano de 2025, a gente está lendo todos os 4 evangelhos, né? Estamos terminando agora o Evangelho de João, mas ainda tem Marcos, tem Mateus, tem Lucas, tá certo? Para você ler e se edificar junto com a gente. Então, clica no link, entra no grupo de leitura e se você já faz parte do grupo de leitura, você manda, né? Você convida outras pessoas para começar outro evangelho junto com a gente, a leitura, beleza? Aqui é só um resumão, tá certo, pessoal? Para você que está chegando agora, aqui é um resumão, um bate-papo que a gente vai conversar, pegar os pontos principais, os destaques desses capítulos que eu falei, beleza? Mas, a gente sempre recomenda você fazer a sua leitura. Faça a sua leitura em casa com a Bíblia e depois vem aqui no resumão para relembrar os pontos, né, João? E por falar nisso, vamos relembrar, João, já o capítulo 16, João, capítulo 16. Como é que foi sua leitura, João? É bom relembrar que o capítulo 16 de João vai falar sobre a obra do Espírito Santo. Então, abra a sua Bíblia, né, para você perceber conosco. Vamos ter aí a tristeza se transformando em alegria. Opa. E vai ter também palavras de despedidas. Eu fico nesse ponto, palavra de despedida. O que eu separei foi o versículo 31, quando Jesus respondeu: vocês creem agora? Agora vocês estão crendo? Muito interessante o versículo 31 e o final do 33, quando Jesus disse: vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Hoje a pergunta, Daniel, Fernando, você que está participando conosco, é se você crê em Jesus Cristo verdadeiramente. O que significa crer? Às vezes a gente fala, sabe, Daniel, Fernando, você, a gente fala, mas verdadeiramente fica algo, sabe, para trás. Então, fica faltando alguma coisa, né? Exatamente. Né, e veja, é necessário a gente ter a paz de Deus. E a paz, ela vai ser desenvolvida, né, Daniel? Durante toda a semana, começando na segunda. Se você chegou aqui e quiser rever lá, tem a live, né, João? Tem a live gravada. Foi um momento muito edificante, com muitas informações, muitos ensinos de Jesus. Então eu quero convidar você a voltar. E se você chegou aqui, se você é novo aqui no canal, né, chegou agora, olha, Jesus está dizendo para mim, para você, para todos nós, que no mundo teremos aflições, mas nós devemos ter um bom ânimo, pois Jesus, ele venceu, e com Jesus somos mais que vencedores, porque Amém. Nunca devemos esquecer que Jesus é a nossa esperança. Amém. É interessante, viu, João, que na minha tradução diz: tende coragem. Coragem. Né? Bom ânimo, né? Mas tem umas linguagens que diz: tem coragem. Precisamos ter coragem. Realmente não é fácil, né, João, viver no mundo, mas já somos vitoriosos, né? Isso é que é a parte boa. Já somos vitoriosos por causa de Jesus. A né? nossa esperança. A nossa esperança. Eu vou tomar um golão. Tome um golão aí, tô tomando aqui. Enquanto a gente toma um golão, vamos ouvir o destaque de Fernando. E aí, Fernando, qual foi o seu destaque aí de João 16? Eu costumo dizer, né, diferente de João, que é muito interessante o resumão, mas é grande demais o nosso capítulo e é interessante ler. É difícil pegar uma parte só, né, Fernando? Mas o bom é que nós temos material, temos assunto, consolações, né, para todo tipo de sentimento. É verdade. Sentimento. E aqui o que me chama a atenção, Daniel, João, você que está aí nos ouvindo,
já dizendo aqui, terminou o capítulo 15, Jesus terminou falando que os discípulos seriam perseguidos, né? Odiados pelo mundo. Isso. E ele começa o 16 dizendo, olha, tenham cuidado para vocês não se escandalizarem. Em outra linguagem diz, para que vocês não abandonem a sua fé. Então, eu fico pensando, Daniel, João, como Jesus se preocupava com os seus seguidores. Como ele se preocupava com a gente, se preocupa com a gente. Até hoje, né, Fernando? Até hoje. E a gente sabe, se abandonar a fé, o que acontece? A gente desencaminha, meu irmão. A gente seca, né? É o galho que seca, né? Aquele galho versículo seco. lá, né? O galho seco, né? É um graveto, né? É um graveto, Seco. não serve para nada. Não Serve para nada. Então, essa foi um dos pontos que me chama a atenção. Cada vez que eu leio muitos versículos, mas esse ponto aqui, olha, a preocupação de Jesus para que a gente não abandone a fé. E se a gente abandonar a fé, é isso aí, vai ficar perdido no meio do caminho. Então, que a gente possa perseverar e sempre lembrar, né, João? Que Jesus é a nossa esperança. É a nossa esperança. Sem dúvida nenhuma, irmão. Amém, amém, Fernando. E por falar em Jesus é a nossa esperança, o que é que acontece no sábado, Fernando? Opa. João, todo Conta sábado, aí pra gente, Fernando. todo Conta aí pra sábado gente. nós temos o programa, né, pela Rádio Litoral 98.5 na cidade de Paulista, que também pode ser alcançado, chega em todo lugar do mundo. É só você acessar pelo link da Rádio Litoral ou pelo canal Jesus a Nossa Esperança. Lá tem um programa, a gente tem, Daniel, João, canções, reflexões, versículo para a nossa meditação. Cada semana a gente traz um versículo e um assunto interessante. Então é muito bom. Eu particularmente sou suspeito, eu nem gosto de falar, porque eu falando, né, eu me sinto muito edificado. Vale, é bom demais, Os é bom irmãos demais. falam, os irmãos mandam mensagem, mandam versículos. Então, eu sempre digo, Daniel, João, a palavra de Deus ela é poderosa, independente de quem fala. Não importa se é Fernando, se é Daniel, se é João. O importante é que é a palavra de Deus. E ela sempre toca, né? Ela Toca, sempre vai tocar, né? Toca. E a gente nem precisa aparecer. Precisa só trazer a mensagem de Jesus. E pronto. Mas é muito bom. Todo sábado. E nós vamos esperar você assistir, ouvir o programa. Aí, Não precisa ser procura na aí, hora. procura aí, né? Procura Não aí no precisa ser na YouTube. hora. No YouTube aqui, ó. Você que está no YouTube, acessa aí, ó. Procura aí Jesus a Nossa Esperança, um canal. Vai ter lá mais de 200 programas, né? Sempre fica gravado lá, tá certo? Se você não puder assistir ao vivo, né? O programa nos sábados de 8 às 10, né? Procura aí também no YouTube que vai sempre ter aí um episódio do Jesus a Nossa Esperança. Muito São bom. bênçãos, Muito bênçãos bom. mesmo. Eu já assisti e, né, já ouvi também e recomendo demais, né? Mais de 600 programas no total, né? Não tá todo no YouTube, né, Fernando? Mas já mais de 12 anos aí no ar esse programa. Se tá 12 anos no ar, pessoal, é porque Deus está abençoando, com certeza. Não é Amém. isso? Que bênção, pessoal. E para fechar esse capítulo 16, né, pessoal? É só reforçar o que eles disseram. Jesus se preocupou conosco, né? Acho muito interessante isso. Ele fez, eu fico vendo, sabe, Fernando, João? Jesus fazendo um trabalho completo. Né? Ele foi lá, ele morreu na cruz, mas no plano de Deus também constava a gente. Né? Ele não foi só lá e morreu na cruz e a gente que se vire, não. Ele se preocupou ainda com a gente, né? Para cuidar da gente enquanto a gente estivesse no mundo. Então, é maravilhoso. O plano perfeito de Deus, realmente, do início ao fim, é todo fechadinho. Né? Ele se preocupou com cada detalhe, né? E cada detalhe é cada um de nós. Isso aqui é uma bênção, realmente, que Deus nos dá. Maravilha, maravilha. Muito bom, pessoal. Esse foi o resumo de João 16. Faça a sua leitura, tá certo? Deixa aqui nos comentários também como foi que João 16 chamou sua atenção, qual é a mensagem que a gente quer se edificar junto com você também. Beleza? Vamos para João 17, João. Qual foi aí o seu destaque de João 17, João? João 17 é uma continuação, porque o 17 é oração sacerdotal. Jesus, ele ora por ele, ora pelos discípulos e ora pelos aqueles que vão um dia crer nele. É interessante. E que a gente saiu do crer no anterior, né? Aí quando chega no versículo 25, Jesus, na oração sacerdotal, ele diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes, com os discípulos, né, que tu me enviaste. Então, a pergunta hoje repete aqui o vídeo anterior. Você conhece Deus verdadeiramente? Esse é o ponto. Você tem falado de Deus,
não é? E o que impede você de falar de Deus? Ele nos conhece, né, João? Exatamente. Ele nos conhece, né? E a gente, né? O que eu digo para você, e Daniel vai me ajudar, falemos de Cristo, Ele é o Salvador, Senhor tão singular do mundo criador. Ele foi nos preparar mansões celestiais. Falemos de Cristo, mais e mais e mais e mais. Olha aí, gostei. Vamos falar de Cristo, né? Vamos falar de Cristo, pessoal. Olha aí, bom lembrete aí de João, né? Interessante, né? Veja, eu nem pensei nisso quando eu li João 17 e João trouxe pra gente aqui essa reflexão, realmente, da gente conhecer a Cristo assim como Ele nos conhece e também falar dele mais e mais. Muito bom, João. E aí, Fernando, como é que foi o seu destaque aí de João 17, essa oração muito linda, né? Essa oração perfeita aí de Jesus. Motivo de muita alegria para a gente. Saber que antes mesmo de nascermos, Nem sonhava existir, nem né? sonhava. Meu pai nem ali nascido, E Jesus já estava lá orando pela gente. orando por mim, meu irmão. Rapaz. E seu pai tem quantos anos, Fernando? 90 anos. Vai. Não, eu acho que ele tem 89. Vai fazer 90 anos, Ah, dia agora. 17 de fevereiro. Olha. E você não quer convidar nossos participantes para esse momento tão especial? Olha aí. Seria muito bom que todos estivessem lá. Tenho certeza que nem todos vão poder estar, né, João? 90 anos. Eu e Daniel, 90 vai. anos, né? Deus Eu e Daniel. permitir. Então eu e Daniel vai representar você. Curte aí, dê um like. 90 anos. Diga assim, eu não vou para a festa do pai de Fernando, mas eu vou Dá o ser like. representado Vou deixar o like. por Daniel e por mim, né? Boa, E boa. antes dele ter nascido, meu pai ter Antes. nascido, antes de ele ter Perfeito. nascido, Perfeito. Jesus já estava aqui, ó. Jesus orando por nós. Ele disse: não peço, versículo 20, não peço somente por estes, por aqueles que estavam ali com ele, Sim. os discípulos que estavam ali com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Irmãos, É maravilhoso, irmão. né? Precisa dizer mais alguma coisa? Maravilhoso, né? Ou seja, é especificamente por nós, né? A gente que creu nele por causa de outros, né? Ele orou por nós, E aqueles que vierem depois de nós, depois de nós. os bisnetos, tataranetos, que vierem depois, também vão receber essa bênção. Então é algo maravilhoso. É muito bom, pessoal. Isso aqui é uma honra. Às vezes a gente pede, né? Ora por mim, irmão, né? Ora por mim, Fernando ora por mim, João ora por mim, mas Jesus orar por nós, sabe? Pedindo, se preocupando, né? Dizendo, né? Deus, né? Eu peço para que você cuide deles, não é? Não é para que tire do mundo, né? Mas que proteja, sabe, pessoal? Então, esse capítulo 17, se você não viu ainda, se você não leu ainda, João 17, leia, que você vai ver essa oração belíssima de Jesus orando pelos discípulos e orando por nós, pessoal, orando por mim, orando por você, para todos que vão crer, né? E até outras gerações que a gente não sabe, né? Mais na frente ainda, se existir ainda mais 70 gerações, Jesus orou por essas 70 orações. E eu vou dizer uma coisa, Daniel, João, se alguém estiver pensando nesse momento, eu não tenho ninguém por mim, eu não tenho um amigo, eu não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém que se preocupe comigo, tem. Olha aí, com certeza tem, Tem, né? meu irmão. Com certeza tem. Nem pense nisso, porque tem Jesus. Amém, amém. Jesus está orando por você, orou por você e Jesus está cuidando de você até hoje, né? Até hoje. Que bênção, pessoal. Maravilha, esse foi João capítulo 17, resumão aí de João 17, mas tem também João capítulo 18. Foi um dia de live, né? Teve a live aí, eu gravei essa live, né? A gente leu junto com os irmãos ao vivo, né? Na quarta-feira você pode acessar e procurar também no YouTube, se você quiser ler todo o capítulo na íntegra. Aqui a gente vai pegar só uns pontos principais, o ponto que João destacou para a gente. Qual é o seu destaque aí, João? É bom relembrar que no capítulo 18 de João, Jesus ele é preso, ele é apresentado diante de Anás, Pedro nega Jesus, tá certo? Existe também Jesus diante de Pilatos e Jesus ele é condenado à morte. Com isso em mente, o que eu separo é que Pedro nega Jesus. E eu vou ficar no último ponto, o ponto 25. Né? O ponto 25, versículo 25 diz assim: Simão Pedro estava em pé, aquecendo. Então lhe perguntaram: você também é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não, não sou. E lá no 27, de novo, Pedro negou. E no mesmo instante, o galo cantou. Então, pegando isso, a pergunta para você, para mim, Daniel, Fernando, você é um discípulo de Jesus? Esse é um ponto. Aí a gente vai dizer sim. Como é que nega?
a Cristo hoje, como é que nós... Quais são as formas de negar a Cristo, né? Hoje em dia, né, João? Exatamente. Pedro negou ali, dizendo, não sou. E hoje, na faculdade, no trabalho, na nossa vizinhança, será que as pessoas veem, ou através de sua... Até o modo de se vestir, o modo de falar, se você está mais envolvida no mundo, né? Então, é uma pergunta, quantas vezes você negou a Jesus? É uma boa observação. O que eu digo para você hoje, meu ouvinte, é nunca negue a Cristo. Isso nunca você deve fazer, é negar a Cristo. Amém, amém. É verdade, pessoal. Isso é muito sério, né? A gente negar quem nós somos, né? Negar realmente nossa pátria, nosso Senhor, né? Nosso mestre. Se eu quero ser um cristão, eu preciso ser reconhecido como realmente seguidor de Jesus Cristo, sabe, pessoal? Eu estava me lembrando agora, João, de Salmo, capítulo 1, né? Que ele diz assim, não se sente na roda dos escarnecedores. E eu estava lembrando agora desse versículo, por quê? Porque Pedro, nesse capítulo, estava lá sentado na fogueira, junto com os soldados, querendo se passar desapercebido, né, pessoal? Então, cuidado. Eu fico vendo ali também uma forma de negar. Ele não falou com a boca nesse momento, né? Mas ele de certa forma ali ele estava querendo já negar Jesus, querendo, né, ficar ali escondido sem ninguém perceber ele, né? Para o azar de Pedro, ele foi reconhecido, né? Ele foi reconhecido, mas ele estava ali sem querer ser reconhecido. Isso. Né? Ele foi reconhecido pela forma, né? Não é? Entende? Então, e ele, né? se a gente veja, Pedro passou 3 anos com Cristo, então ele pegou aquela forma, o jeito de falar. A né? mesma coisa é o contrário. Isso. É uma pessoa que não é cristã e o cristão se envolve em uma amizade, fala coisa que não deve, termina pegando aquele jargão que é do mundo. E isso é negar a Cristo Isso também. é negar você está negando, sim, sua fé sem com isso dúvida, também. sem Verdade, dúvida. pessoal. Muito Porque legal. você está mostrando a sua identidade do mundo. Do mundo. Não é Cristo. Isso. Cristo jamais ia usar um jargão, uma brincadeira, algo nesse perfeito, sentido. Perfeito, muito bom, muito bom. E aí, Fernando, qual foi o seu destaque aí desse capítulo 18? Vocês falaram em negação, não negar Cristo. Uhum. Interessante. Jesus, aqui no versículo 4 a 8, Jesus, ele sabia por que ele ia passar, as situações, tudo que ia acontecer com ele. Mesmo assim, Jesus, ele não se escondeu, Não, ele não negou quem ele era. exatamente. Fez o quê? Quando ele viu que estavam procurando ele, ele sabia de tudo. Adiantou-se, diz a palavra. E perguntou aos soldados, a quem vocês estão procurando? Ele nem esperou, né? Ele já foi na Meu frente, irmão. né? Interessante, né? Antecipou-se. Se antecipou, verdade. E eles disseram, Jesus, o Nazareno, ele sou eu. Sou eu. Eles chegam a se assustaram, né? Eu lembro que, né? Eles se assustaram, porque ninguém espera isso, né? Ninguém espera, Jesus chegou, Exatamente. e aí Jesus repete isso. Eu fico pensando, João, Daniel, você que está aí, meu irmão, o cuidado de Jesus. Jesus não queria que nada de mal acontecesse nos seus seguidores. Para a gente É lembrar, verdade, é verdade. Lucas fala que o apóstolo Pedro cortou a orelha de um soldado. Cortou a Jesus orelha. colocou de volta. Então Jesus não queria que ninguém ali tivesse... Imagina, né, Fernando? Se ele não tivesse se adiantado, poderia ser que houvesse ali uma confusão, espada para todo lado, né? Uma briga. Imagina a violência que ia ser se ele não tivesse se adiantado, né, Fernando? Então, vê, a gente falou para não negar Jesus. Jesus jamais negou, né, quem ele era e deixou de nos proteger. O tempo todo protegendo. É surpreendente, meu irmão. É interessante. É impressionante, né? A gente pode ler isso aqui, esse o Evangelho, muitas vezes, mas toda vez que a gente lê, a gente observar direitinho. Né? É muito, muito. Como ele foi em frente, né, firme na missão, né? Ele não negou a sua missão, né? Isso é um ponto importante, a gente não negar a nossa missão de espalhar também a palavra. Com Né? um propósito de proteger, ele está orando no começo, lá por todos, aqui ele está cuidando, então o tempo todo, protegendo, cuidando, livrando. Interessante. É bom demais. Esse é nosso Jesus, pessoal. Esse é nosso Jesus, a nossa esperança. É muita coisa. Dá para a gente passar a tarde toda aqui, né? Não, Fernando, João, a gente debatendo, ficar pensando, né? Como Jesus é maravilhoso. E às vezes eu fico pensando, poxa, será que eu tenho feito
né, tudo que ele merece, né? Será que eu tenho feito realmente, né, proporcional ao que Jesus fez por mim? Eu acho que o que a gente faz é tão pouco, né, mediante, né, tudo que Jesus fez por nós. Eu acho que ele merece muito, muito mais, né, Fernando, né, João? Que bênção, pessoal. É isso, olha aí, foi João capítulo 18, aqui já meditado, refletido, né, alguns pontos aqui. Se a gente não falou algum ponto que você achou interessante, o que é que você faz? Vai aí, digita aí nos comentários, Daniel, Fernando, ó, teve esse ponto aqui também que eu achei legal. Coloca aí nos comentários que a gente quer ver, né? Se você tiver um poema, né, Fernando? Olha aí, se tiver um poema, tiver um mote aí, manda pra gente, tá certo? Que a gente vai preparar aqui também. Me ajude, né? Tem a hashtag, não foi? No final do ano passado teve a hashtag aí para me ajudar, né, com alguns poemas aí, para eu também recitar alguma coisa aqui, tá certo? Então, ó, vai pegando aí. Eu sei que Fernando já disse que tem muitos irmãos, né, com esse dom, né, Fernando, do poema aí, que não estão usando, hein? Não estão usando esse dom. Ajuda a gente aqui, tá certo? Mas vamos lá, João. Vamos falar do capítulo 19. Como é que foi o seu destaque, João, do 19? É bom relembrar, o capítulo 19 vai falar sobre a crucificação de Jesus e também a morte de Jesus. Eu vou ficar nesse ponto sobre a morte de Jesus, no versículo 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para que se cumprisse a escritura, disse: tenho sede. Jesus disse: tenho sede. E no versículo 30, quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, você tem sede de quê? Daniel, Opa. Fernando, você tem sede Aquela de quê? música, né? Você tem sede de quê? Olha aí. Aqui tem um cafezão, com um resumão. Vou até de tomar um João. gole, cara. Olha aí, tá vendo aí? Então, o que significa estar consumado? É uma pergunta. Está consumado. Acabou, não tem mais. Está consumado. E você já entregou tudo a Cristo? Então, a dica para esse momento é: entregue tudo a Cristo. Se você chegou até aqui, meu irmão, minha irmã, é porque Cristo está dizendo para você: entregue a sua vida a Cristo. Amém. Confia nele e o mais Ele fará. ele fará. Que bênção, João. Esse consumado aí é muito forte para mim, sabe? Esse está consumado, porque eu acho que quando eu leio essa frase, o que me vem à cabeça é uma passada de bastão. Não sei se vocês já viram aquela corrida que passa bastão, né? Até Marcelo falou, não foi, na pregação, né, domingo passado, essa passagem de bastão. 4x4. Não foi? E aí eu fico pensando, quando Jesus diz está consumado, a parte dele acabou, meu irmão. A parte de Deus, a parte de Jesus acabou. E agora? Agora é conosco. Tudo que Deus poderia fazer, tudo que Jesus poderia fazer, o plano de Jesus já foi feito. A parte dele, ele já passou. Ele passa a bola agora para quem? Para a gente. Agora é a nossa vez, né? A parte de Jesus, né, foi perfeita, não faltou nada, foi tudo certinho. Agora falta a gente completar a nossa parte, né? A gente pegou o bastão de Jesus e agora está com a gente. A decisão de segui-lo, a decisão de crer e a decisão de evangelizar, né? Está consumado de Jesus, para mim foi isso, né? Foi a parte dele sendo finalizada e passando para a gente. E você, Fernando, qual é o seu destaque aí desse capítulo? E Jesus passando o bastão para a gente, que a gente deve que fazer? Cumprir. Cumprir também. Não podemos negar. Cumprir também. Não podemos negar. Exatamente. Falando desde o início, negar, né? Você vê como tudo se encaixa, né? Podemos Nesse mesmo negar. tema, né? E esse capítulo 19, a gente vê aqui o medo, posso dizer a covardia de um homem Verdade. que tinha nas mãos o poder para crucificar ou libertar Jesus, é Pilatos. E ele, preocupado com Questão política. Ele negou a sua própria consciência, porque ele sabia que Jesus não tinha culpa. Ele sabia. Versículo 12 do capítulo 19. Pilatos queria soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se você soltar esse homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é inimigo de César. E aí vem, né, o medo de perder a amizade com o poder do mundo. E aí ele nega. Ele não era seguidor de Jesus, mas ele era Perdeu um os homem. privilégios, né, Fernando? Perdeu os privilégios, a posição. Mas ele tinha um compromisso com a justiça, independente de ter com Jesus e ter Sim. com a justiça. Muitas vezes, Daniel, João, as pessoas não têm compromisso com Jesus, Verdade. mas têm
com a justiça. Com a justiça também. Justiça. Então, a gente vê aqui, o que me chamou a atenção aqui, mais uma vez a gente vê a negação, alguém negando, né? E aqui ele nega o que ele realmente tinha que fazer. Mais uma pessoa negando, né? Negando Então, me chamou a atenção. E a gente pode trazer para a nossa vida, né? Verdade. Será que a gente, em algum momento, a gente tem negado, né? Tem deixado de fazer aquilo que é certo? Eu acho que muitas vezes a gente tem medo, né, Fernando? Justamente de perder algumas coisas do mundo, né? Perder o emprego, perder uma amizade, sair de um grupo de amigos, né? Muitas vezes a gente tem medo de perder essas coisas assim. No trabalho, às vezes, a gente deixa de transparecer, de mostrar Jesus, porque a gente, não, aqui é lugar de trabalho. Não é verdade. Né? A gente deixa de falar de Jesus. Mas o trabalho não impede que a gente viva uma vida, com certeza, no caminho. Pelo contrário, é no trabalho que a gente tem que ser luz, né, Fernando? É um desafio para mim, né? Para todos nós, é um desafio. Eu estou falando aqui, nós estamos falando, mas a gente fala sempre daquilo que nos toca. E que às vezes a gente pode ser acometido desse erro. Com certeza. Então, com certeza. É um desafio para somos sujeitos, né, a esse problema. Vigiando, né, Daniel? É bom. Vigiando para a gente não cair nesse erro que esse homem caiu. Foi infeliz, muito infeliz, em escolher o mundo ao invés de defender a justiça. Amém. Amém, Fernando. É isso aí, pessoal. Foi um bom lembrete de Fernando, tá, pessoal? A gente fala aqui o que nos toca, né? As coisas que nos chamam a atenção, mas não quer dizer que a gente faz, não, né? A gente está tentando, tá certo, pessoal? A gente está buscando, não somos perfeitos, né? Esse é o nosso desejo, né? Quando a gente fala alguma coisa aqui, primeiramente a gente fala para nós mesmos, né? Para nós mesmos, para a gente, né? Estamos nessa luta, estamos nessa caminhada, nos esforçando igual a vocês, tá certo? Não pense que a gente é 100% perfeito, não. A gente queria muito, né? Mas infelizmente a gente erra, mas estamos aqui estudando a palavra, meditando na palavra para justamente diminuir a chance de a gente errar, né? Diminuir a chance de a gente cair. Se a gente permanece na palavra, se a gente permanece estudando, Deus vai nos ajudar a não cair, a não tropeçar, né? A não cometer esses erros aí, né, que Pilatos cometeu, por exemplo, também. Verdade, Fernando. Que bênção, pessoal. Olha aí, quanta coisa maravilhosa. E você que não faz parte do grupo do leitor, está perdendo de ler com a gente, né, se edificar, aprender mais a palavra. Tem gente que diz, né, João, não entende a palavra. Como é que vai entender se não lê, né, se não estuda, né, João, se não pergunta? E qual é o seu destaque, João, do capítulo 20? Capítulo 20, João. Capítulo 20, é bom relembrar a ressurreição de Jesus. Jesus aparece a Maria Madalena, Pedro e João foi a corrida, houve uma live o qual eu participei e foi muita coisa interessante. Vimos ali a fé baseada na visão de Tomé. Que Tomé queria ver, focar, e também tivemos a visão, né, através da palavra, né, a visão, a fé só através da visão e também a fé que é a nossa, né? Onde nós temos a palavra de Deus. Então foi muito bom a live, eu participei. Teve uma frasezinha, não foi, João? Teve uma frasezinha, não foi? Não sei se você vai falar essa frase aí. Jesus é o Senhor, né? Então esse Senhor aí tem de Maria Madalena foi no começo. Então tem muita coisa boa para você ver lá, mas agora eu quero tratar sobre o versículo 30. Jesus, na verdade, fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E o 31 é o propósito, né? É o objetivo, né? Estes foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, muitos sinais. Qual é o sinal que Deus tem feito para você na sua vida? Na minha vida, Jesus, ele fez vários sinais. Ele não servia para nada, o mundo não me queria e ele me aceitou. Eu tive uma oportunidade, confessei ele como meu Senhor e o meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, fui batizado e agora estou com os meus irmãos aqui, com você, esperando a volta de Cristo. Então ele está voltando e eu, você e todos nós precisamos estar o quê? Preparado. Então creia, muitos sinais, todos os dias, são livramentos em cima de livramentos que nem percebemos. É verdade. Como a mão poderosa de Deus está sobre nós e sobre nossa família.
Amém, amém. Até hoje, né, João? Até hoje ele faz sinais, né, pessoal? Até hoje. Foi um bom ponto aí também de João, né? Jesus fez muitos sinais, né? Não estão registrados todos no livro de João, mas até hoje Jesus continua fazendo sinais e a gente muitas vezes não vê, né? E tem muito mais coisas, por exemplo, o lenço dobrado, que a gente... Lencinho É um dobrado. negócio que eu vou querer que você veja, Daniel. A gente convida. Rapaz. Por exemplo, a nossa Aprendi na live ao vivo. A né? nossa ouvinte, Marta Cruz, ela mandou e disse, olha, dobrado quer dizer que ele não está correndo, não. Ele teve calma para sair do túmulo. Tranquilo. E a gente trabalhou Verdade, isso lá na live. foi uma evidência que ninguém roubou ele, né? Ninguém, quem rouba um corpo não ia dobrar, Ô, né? Daniel, Não ia dobrar E no grupo de leitura já teve muito comentário no Também, Facebook também, sobre o também. lenço, não, porque Foi na verdade. cultura judaica, então você assista a live, participe, veja os comentários. E Daniel, tem Bianca, seu Jorge, nossos ouvintes, Marilu, é tantos verdade, outros né? irmãos. Seu Jorge todos, também né? fazendo Então, a leitura, não perca né? tempo. Miriam também está sempre com a gente. Aqui embaixo vai ter a descrição que você já pode entrar automático, né, Daniel? Exatamente. Então não perca tempo, vem conosco porque terminando aqui, estamos no capítulo 20, só tem mais um, e aí depois vem, daqui a pouco no PP eu digo. Olha aí. Aí, segura aí, João. Segura aí que a gente vai falar. E você, Fernando, qual foi o seu destaque aí desse capítulo da ressurreição, Fernando? Interessante, né? Interessante aqui a gente vê Jesus ressuscitado aqui, surpreendendo pessoas que viviam em volta dele ali. Imagina Maria, né? Como ficou, né? Imagina, né? Vendo Jesus. Mas pensavam que não sabiam que Jesus ia ressuscitar, assim ia se apresentar diante deles. E Maria aqui, ela fica imaginando a alegria que Maria sentiu ao ver Jesus ali de volta. A alegria que ela... Sem palavras, né? Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. E aí, eu vi aqui também Romanos 8,18, quando o apóstolo Paulo diz, olha, eu tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Fica imaginando, irmão, o sofrimento de Maria, né? Uma seguidora de Jesus, ali, ó, firme, fiel, sofrendo, Verdade. mas a alegria que ela sentiu quando Jesus disse, Maria, Eita, muito meu superior, irmão. né? A alegria muito superior. Imagina. Né? Deve ter sido emocionante demais para Maria, né? Ela, o meu Senhor, né? Ela estava procurando, foi levar o meu Senhor, veja, né? Aí quando ela disse, Maria, eu fiquei imaginando quando Paulo diz isso aqui, não sei se Paulo estava lembrando, Será, né? não Pode sei se ser. está lembrando, mas realmente não tem nada que pode ser comparado, né? Então, às vezes a gente conhece irmãos que sofreu tanto no passado, às vezes até a gente mesmo por algum motivo passou por sofrimento. Perdeu alguém, né? Perdeu alguém. Algumas pessoas dizem, eu sofri as do fim. Eu conheço uma senhora que ela dizia, faleceu, está na glória já, ela dizia, eu sofri as do fim. Aí. Meu irmão, mas um encontro com Jesus, quando chega lá na glória, não tem comparação, né? A alegria, a glória que é revelada. Então, eu fiquei imaginando, mesmo em vida ali, Maria não tinha partido, mas ali, ela comparando quando Jesus morreu, foi sepultado, e agora Jesus aparecendo diante dela, chamando Maria. Vê, que alegria. Alegria Que coisa. Imensa, né? Com certeza uma alegria imensa. Né? É um versículo para se destacar ou não? Oh, demais. E imagina, eu fiquei agora pensando, Fernando, no dia que a gente vê Jesus, eita, já imaginou? O dia que a gente vê Jesus face a face, assim como... Meu Senhor. Não é? Assim como Maria viu Jesus, pessoal, a gente também vai ver, né? Face a face. Eu né? preciso pedir muita misericórdia. Não é? E ele vai Vai chegar chamar, esse dia, meu irmão. né? Ele vai chamar a gente pelo nome, assim como ele chamou Maria, né? Jesus falou Maria, né? Maria, ele vai chamar também Fernando, João, Abone, né? Maria falou. Então, pessoal, uma bênção, né? Realmente esse versículo muito forte, pessoal. Vai chegar esse dia da alegria, viu? Acho que é um ponto importante. Por maior sofrimento que você esteja passando aqui na terra, não se compara, né, Fernando? Não se compara, né? A alegria que a gente vai instalar junto com o nosso Senhor, né? Com o nosso Senhor naquele dia. Maravilha, Fernando. Muito bom, pessoal. Esse foi João,
capítulo 20, resumão aí também, deixa aí também, vai deixando seus comentários. E importante também, pessoal, deixe seu like, clica aí no botão de curtir, ajuda a gente, espalha esse link aí pra galera, chama a galera para vir ver o resumão também aqui, tá certo? Para mais e mais pessoas se edificarem. Nosso objetivo é levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Queremos aqui o canal bombando, mas para a glória de Deus, para que, né, a palavra alcance mais pessoas de vários estados, de vários países, né, meditando com a gente aqui na palavra de Deus. Em vez de estar gastando tempo, né, João, com outros canais aí assistindo coisas, né, que muitas vezes não edificam, assiste aqui a palavra de Deus com a gente, né, João? Vamos falar do 21, capítulo 21, último capítulo de João. Excelente, Daniel. Então, vamos ver Jesus aparecendo aos discípulos. Vamos ver Jesus e Pedro, vamos ver Jesus e o outro discípulos, que eu vou ficar, né? Mas tem também o testemunho de João, né? E o objetivo deste evangelho. Então, eu fico com um ponto, Daniel, muito importante, o 22. João, capítulo 21, versículo 22. Não teve live, foi um sábado, né? Algo que na leitura é extremo, né? Você uma vez ou outra. De vez em quando, Isso, mas o versículo 22 diz assim: Jesus respondeu: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que é que você tem a ver com isso, né? Quanto a você, siga-me, né? E no 21, ao vê-lo, Pedro perguntou: Senhor, né? Enquanto a este, né? E Jesus, ele vai e diz: olha, enquanto a você, siga-me. Siga-me. Olhe, meu amado ouvinte, eu vou dizer algo muito precioso. Não olhe para a minha vida. Se você olhar para a minha vida, você vai errar. Se você olhar para a vida de Daniel, você vai errar também. Se você olhar para a vida de Fernando, também, como ele mesmo disse, misericórdia. Ele mesmo disse, o que eu precisamos. Precisamos, a palavra precisamos, todos nós. Então, o alvo é Cristo. Então, você tem que pegar como base, modelo, o padrão é Cristo. Eu, com certeza, erro. Todos nós, meus irmãos. Então, não se preocupe com o outro. Vou dizer a segunda coisa importante para você, meus amados ouvintes. A salvação, ela é individual. A salvação é individual. Deus é tão bom, porque eu não posso salvar a minha esposa, a minha filha. Não, é cada um. Por mais que a gente queira, né? Por mais que você queira aconselhar seu filho, sua filha, todos você não vai conseguir, mas você pode viver a eternidade com Deus. Você deve estar preparado. Então, o que eu digo para você hoje? Siga a Cristo, porque essa é a frase que Jesus vai dizer: quanto a você, siga-me. E você está seguindo a Jesus? Como é que você está seguindo a Jesus? É um bom ponto também, porque às vezes a gente vê o mundo religioso como está e quer seguir o mestre de todo jeito, e não funciona assim. Você não é de todo jeito, não é todo mundo, lembra? Você não é todo mundo. Quando você quer sair, sua mãe diz, mas todo mundo. Você diz, mas todo mundo. Né? Mas você não é. Nós temos o padrão. Por isso que não olha nenhum de nós, não olhe. Não, é Cristo. É Cristo. Então essa é a minha mensagem. Siga a Cristo hoje. Siga a Cristo. Olha aí, pessoal, muito bom. Por mais que a gente queira que você seja salvo, por mais que eu queira que minha esposa seja, meus pais sejam, né, não depende de mim. Eu não tenho esse poder de salvar você, né? Só quem tem esse poder é Jesus, né, que tem de salvar você, e para isso você precisa seguir a Jesus. Que bênção. Valeu, João. Finalizando aí o capítulo, né, o livro de João, e agora o destaque de Fernando também, desse capítulo 21. E aí, Fernando, como é que foi? É o mesmo destaque de João, seu. Tenho certeza do irmão que está aí ouvindo. Olha, Jesus, ele vê o apóstolo, né, aquele apóstolo experiente, querendo se envolver com coisas, né? Se envolver com coisas. Aí Jesus, interessante, no versículo 18, 19, Jesus diz a Pedro: você já não é tão moço, já não tem aquela disposição do passado, e será guiado por alguém mesmo sem querer. Então, qual é a solução? A solução. Irmão, ser guiado por alguém mesmo sem querer, irmão, é melhor ser guiado por Jesus. Amém. Então, seguir Jesus é o jeito certo, é o jeito sensato,
E Só quantas louco. vezes, não é? Você E que quantas outro vezes a caminho. gente se deixar, né, Fernando? Quantas vezes a gente não é guiado, né, por outras pessoas, né? Quando a gente menos perceber, a gente está sendo guiado, né? E um cego guiando outro cego, o que é que acontece? Né? Buraco. Buraco. Buraco, meu irmão. Então, como disse João, Daniel, seguir Jesus. Siga meu irmão. a Jesus. E vou dizer a siga- vocês, estou falando isso aqui, mas é desafio. para nós também. Porque o Pra nós mundo, também. Daniel, irmão, tá aí, bombardeando a gente. Tempo Se, todo. se a gente não prestar atenção a Jesus, o mundo chega na frente com 10, O mundo é uma 10 vitrine, propostas. o mundo é uma vitrine, né? Enchendo nossos olhos, né, Fernando? 10 verdade. propostas, É 100, 200, quantas for necessário para tirar a gente do caminho. É verdade, E Fernando. a gente tem a oportunidade de escolher, né? Então, Eu, até complementando, viu, Fernando? Existe no mundo muitos caminhos, né? Mas só tem um caminho certo, né? O caminho certo. E Jesus falou, né? Eu sou o caminho. Mas o mundo vai oferecer muitos outros caminhos. Siga a Jesus, né? Essa é a mensagem aí final, pessoal, do Evangelho de João. Olha aí, você está perdendo de ler com a gente. A gente acabou de ler todo o Evangelho de João e vai começar agora outro evangelho. Então chegou a hora, pessoal. Se você conhece alguém que não faz parte do grupo de leitura, aproveita que a gente vai começar, ó, mais um evangelho, né, ó, do início, tá vendo? Ó, capítulo 1, você já aproveita, porque tem gente, né, João, que não quer entrar porque está na metade, porque já começou. Então aproveita agora que a gente vai começar um outro evangelho e chama as pessoas para ler junto com a gente. É o pacote completo, né, João? Vê, você lê a palavra, você vai no grupo, pergunta, vê os comentários dos irmãos, aprende mais, lê na live junto com a gente, aprende um pouco mais ainda, depois vem aqui, tem o resumão, sabe? Recebe certificado no final, né? Um certificado de conclusão, pode ganhar um prêmio, né? Ó, eu tô aqui com a camisa, ó, que foi sorteada, tá? Essa camisa aqui foi sorteada, tem gente que vai receber uma camisa dessa, foi sorteada, tem gente que recebeu uma caneca dessa aqui, ó, do Leia a Bíblia Cast. Então, ó, é uma maravilha, pessoal, é um pacote completo aí, né, para você convidar as pessoas para ler junto com a gente. E ainda a cereja do bolo é o poema e o pré-poema que a gente vai ter agora. Ainda, né, se não fosse o bastante, ainda tem um poema maravilhoso que daqui a pouquinho o Fernando vai recitar, mas antes do poema, o pré-poema. Tem pré-poema aí, João, pra gente hoje? Tem sim. Meu irmão, foi muito bom o resumão com João. Teve alegria e palavra de despedida. Foi muito bom a sua companhia. Teve oração sacerdotal com você, foi muito legal. Teve crucificação, negação. Isso não foi legal, meu irmão. Teve ressurreição, testemunho de João. Que resumão! Agora se prepare para o Evangelho de Marcos. Avisa a vizinhança que Jesus é a nossa esperança. Aê, muito bom, muito bom. Tava segurando aqui para não dizer a informação, tava esperando aqui para João dizer no PP, né, pessoal? Olha aí, Evangelho de Marcos. Vamos começar o Evangelho de Marcos, tá, pessoal? No grupo de leitura. Então, ó, se você tá assistindo agora, se já passou essa, né? Ah, Daniel, tô assistindo o resumão, já passou. Entra no grupo que a gente vai estar lendo, né, algum outro livro, com certeza. A gente não vai parar de ler. Mas para você que está assistindo agora, né, na época que saiu o episódio, né, vai começar o Evangelho de Marcos e com certeza eu já estou ansioso para ver os poemas do Evangelho de Marcos, né? Estou ansioso aí os pré-poemas também do Evangelho de Marcos. Mas agora vamos ver o poema. E aí, Fernando, o poema aí desses últimos capítulos de João. e mais uma vez eu peço aos irmãos, mande os poemas, façam um poema, porque Manda aí, eu galera, quero- manda eu quero aí, ler aqui galera. o poema de vocês. A irmã Neide Cavalcante. Neide, olha, Ela- Neide, ela- olha. Estamos de olho, viu, Neide? Olha aí. Eu- E Noêmia? Noêmia também mandou uma vez, não foi? Também, Noêmia mandou uma Hilda, vez. olha. Hilda também. Eu escrevi aqui, eu gosto sempre de dizer o seguinte, irmãos. O fato de escrever o poema, fazer um poema aqui, é porque vai nos edificar. Demais, Tem demais. pontos em que a gente vai lembrar, relembrar. Com certeza. Mas o com mais certeza. importante é o Evangelho, meu irmão. Com certeza. Evangelho. Se você tiver que É muito fazer bom. um poema, ou ler o Evangelho, lê o Evangelho. Mas o poema de hoje diz assim: Jesus, quando andou na terra, do começo até o fim, enfrentou perseguição, mas tudo ele venceu com o poder da oração. Ele foi injustiçado, por muitos foi maltratado, mas sempre esteve de pé e falou para seus discípulos: nunca abandonar a fé. Jesus foi mais que um pai,
mais que um irmão, mais que um melhor amigo, e até mesmo que um Senhor, que a gente tem na terra. Ele é a pura expressão do mais verdadeiro amor. Antes mesmo que eu nascesse, João, Daniel, você, ele orava por mim, por nós. E quando falava com Deus, ele dizia assim: Pai, guarda todos que me seguem e também os que ainda hão de vir. Orava por mim, por você e aqueles que ainda hão de vir. Jesus em tudo foi pleno, foi completo. Foi professor, foi doutor, em tudo foi o melhor e hoje ainda é. Jesus foi um líder perfeito, cheio de misericórdia, se entregou por seus amigos, homens cheios de defeito, assim como eu, assim como nós. E assim como eu, que às vezes, sem perceber, quero achar explicação, e no meu vocabulário não acho a palavra certa. Se busco na poesia, não acho regra nem métrica capaz de avalizar e definir, dar qualquer definição. Não acho. A ciência não explica. A filosofia complica, fica entre o sim e o não. A verdade, irmão, é que ele vive. Jesus vive. Para muitos é loucura, mas para aquele que tem fé, não precisa de explicação. Amém, amém. Que bênção, que bênção. Olha aí, pessoal, o poema todo feito com esses capítulos finais aí, né, de João. Maravilha, pessoal, que bênção. Realmente não precisa de explicação, mas para isso precisa ter fé, precisa ter fé. Obrigado, Fernando, mais um poema maravilhoso para a gente se edificar, né, pessoal? Olha aí, né, a gente fica se lembrando aí do poema, do pré-poema, né, e vai gravando, né, gravando a palavra em nossa mente. Obrigado, pessoal, pela companhia de vocês. Até o próximo Leia a Bíblia Cast, como o João falou. Ó, próximo episódio vamos falar de Marcos, Evangelho de Marcos. Vamos estar aqui para a gente comentar mais uma vez. Que Deus abençoe vocês. Não esquece do like, não esquece de compartilhar. Que Deus abençoe. Tchau, tchau, galera. Valeu!